amados, em nome de Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal Sola Escritura MC, somente a Escritura. Convido desde já, subscreva-se no nosso canal e compartilhe com os outros, de formas que venhamos a crescer e alcançamos o maior número de pessoas em que ouçam a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus neste dia, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Temos aqui esta palavra que acabei de ler, que nos trará grandes reflexões. Aqui a palavra do Senhor diz que nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Há muitos no mundo que tentam se justificar pelas obras que praticam. Quando a Bíblia fala de carne, está se referindo ao homem, está se referindo neste caso, à raça humana. E nenhuma carne, nenhum homem pode se justificar pelas obras da lei. Justificar significa tornar-se, considerar-se uma pessoa boa, ou seja, uma pessoa inocente, uma pessoa pura, justa diante de Deus. Quando a Bíblia diz que nenhuma carne pode se justificar pelas obras da lei, se justificar diante de quem? Refere-se diante de Deus. Nenhuma carne pode se justificar pelas obras da lei. Neste caso, há muitos que tentam justificar-se diante de Deus, tentam tornar-se pessoas inocentes diante de Deus pelas obras que têm praticado. Então nós vamos aprender aqui nesta palavra que esta forma de se justificar é muito errada. Primeiro porque o homem, pela sua natureza, ele já é pecador. Segundo Romanos capítulo 5, versículo 16, diz que pelo pecado de um só homem, não é? Pelo pecado de um só homem, neste caso, entrou o pecado em todo o mundo, ou seja, todos foram feitos pecadores pelo pecado de um só homem. Estamos a falar de Adão. E pelo pecado de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Nascemos herdando esse pecado. Então, pela nossa natureza, nós já somos pecadores. Nós somos pecadores somente por aquilo que nós praticamos, pelos nossos feitos errados, pelos nossos feitos maus, pelos nossos feitos que transgridem a vontade de Deus, transgridem a lei de Deus. Nós somos pecadores também por natureza. Então, só por esses dois aspectos que mencionei, por sermos pecadores por natureza, neste caso, nascemos herdando este pecado, e acabamos sendo pecadores por natureza, e pelos pecados que nós já cometemos dia por dia, pois o homem ele está mais inclinado a pecar, está mais inclinado a fazer aquilo que é mal diante de Deus do que aquilo que é bom. Então, somente com esses dois aspectos é impossível com que o homem ele venha se justificar, venha se considerar uma pessoa justa diante dos olhos de Deus. Por que diante de Deus? Dos olhos de Deus ou diante de Deus? Porque Deus é juiz. Porque Deus é juiz. Ele é autor de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele, como Senhor e soberano, e autor, Criador de todas as coisas,
Ele é um Deus santo. Ele é um Deus justo. Não, ele como santo e justo, ele abomina o pecado, abomina o mal, abomina a natureza pecaminosa. Sendo assim, nenhum homem pode se considerar justo diante de Deus por aquilo que pratica. Porque por mais que você seja alguém que não tenha problemas com ninguém, alguém que trabalha honestamente, alguém que não mate, não furta coisas de ninguém, mas que você seja alguém com essas características, que aquele que gosta de ficar no seu canto, que não tem problema com vizinhos, que não luta com ninguém, que trabalha as coisas honestamente, ganha vida de forma honesta, mas que você tenha essas características boas, obviamente, para a sociedade e para si mesmo. Quando Deus ele olha para ti, não te olha da mesma forma como a sociedade te olha, mas ele te olha com os olhos de um Deus santo, com os olhos de um Deus que sonda os corações, com os olhos de um Deus que, como um Deus santo e justo, ele não olha apenas aquelas coisas boas que você acha que aquelas coisas boas que você pratica, mas ele olha você no seu todo. E no seu todo, ele te considera como um pecador que você mereces a ira de Deus, mereces o castigo de Deus, que Deus te castigue, que Deus te mande para o inferno. É o lugar que Deus reservou para o castigo de todos os pecadores, de todos aqueles que vivem desagradando a sua vontade. Então, esta é a realidade em que a humanidade se encontra. Mas no meio de tudo isso, sabendo que ninguém é justo, quem pode escapar da punição, do castigo de Deus? Esse Deus santo, Deus justo, que haverá de julgar o mundo. Quem pode escapar? A Bíblia diz que a forma pela qual nós podemos ser justificados, nos sentar, considerados justos diante dos olhos de Deus, diz que é pela fé em Jesus Cristo. E nós só podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, significa confiar naquele que é justo, confiar naquele que conseguiu fazer aquilo que nós desconseguimos. Ele conseguiu cumprir a lei de Deus. O seu nascimento foi um nascimento santo, porque não houve contato com nenhuma mulher. Então, ele já nasce santo, diferente de nós, que nascemos herdando o pecado. Ele não. Ele, desde o seu nascimento até sua morte na cruz, ele foi justo, foi santo, não chegou a cometer nenhum pecado, não chegou a desagradar a vontade de Deus. Pelo contrário, ele permaneceu firme na justiça, firme na santidade, firme na vontade de Deus, até sua morte. Então, por isso que, se nós depositamos confiança nele, a justiça dele será transferida para aquele que crê. Então, quando Deus olhar para aquele que crê, já lhe olha como um justo, não por aquilo que tem praticado, mas por causa da obra do seu Filho Jesus, por causa da justiça de Jesus, que já foi transferida naquele que crê. Então, Deus passará a olhar, neste caso, o crente, o cristão, como justo. Então, esta é a forma de nós sermos aceitos como justos diante de Deus, crendo em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é justo, aquele que não somente é justo, mas morreu naquela cruz, se colocando no lugar do pecador, morreu naquela cruz, se fazendo maldito, se fazendo de pecador, carregando os pecados da humanidade, se colocando no lugar dos assassinos, no lugar em que nós, como homens, merecíamos estar, porque nós aqui pecamos diante de Deus desde o princípio. Então, quando ele morre naquela cruz, é Deus despejando a ira, a fúria dele contra o pecado no seu próprio Filho, para que todo aquele que viesse a crer no seu Filho
através do seu Filho Deus, possa considerar aquele pecado perdoado, porque terá castigado esse pecado em Jesus Cristo. Então, assim, a pessoa que crê é perdoada, é justificada, seu pecado é purificado por aquele sangue que foi jorrado naquela cruz. Justificado, perdoado e reconciliado com Deus. Então, desse modo, Deus o aceitará como filho. Você se reconcilia com Deus e assim você se torna justo diante de Deus. E você se torna uma pessoa salva. Se torna uma pessoa salva. Salva por quê? Porque não serás condenado. Não serás mais condenado. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8:1, que não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Mas para todos aqueles que não estão em Cristo, que ainda não creem em Jesus, que ainda não entregaram suas vidas em Jesus, essas pessoas serão condenadas e lançadas no inferno, no lago do fogo, onde Satanás e seus demônios serão lançados no último dia. Então, neste momento, quero convidar a todos que estão ouvindo esta mensagem, que se identificam com essa mensagem, que tentavam se justificar diante de Deus por algumas obras boas que praticam, achavam que estavam salvas, se consideravam justos diante de Deus por causa disso. Os convido neste momento a se arrependerem dos seus pecados e a depositarem confiança em Jesus. Pois somente Ele é que pode salvar as vossas vidas, somente por intermédio dele é que você pode se tornar uma pessoa justa aos olhos de Deus, aceite diante dos olhos de Deus. Então, esta é a mensagem que gostaria de partilhar. E há uma esperança que, se não será mais condenado, não será mais castigado, lançado no inferno, então, obviamente que irá herdar o novo céu e a nova terra que está preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, para todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que vivem em Jesus Cristo, onde não há dor, não há sofrimento, onde as lágrimas serão enxugadas, onde nós viveremos para todo sempre em Deus. Eu, pela graça de Deus, fui salvo. Aceitei o chamado. Fui salvo pela graça de Deus. E você? Chamo-te, convido por intermédio desta mensagem. Se arrependa e creia em Jesus para a sua salvação.